Boa noite, bom dia e boa tarde. Farei agora a leitura do artigo A Aprendizagem do Gesto Técnico Esportivo, de Pablo João Grego, Rodolfo Novelino Benda e Mauer Heleno Chagas. Segundo estes autores, a especialização precoce deve ser evitada, pois é altamente prejudicial ao desenvolvimento humano. A criança, até a puberdade, não tem condições para suportar um treinamento de alto rendimento direcionado à perfeição da técnica. Neste período, é necessário conhecer um número maior de movimentos e poder aplicá-los no momento correto. A aprendizagem motora, definida por Singer, 1986, como a variação relativamente permanente no potencial de execução, como resultado da prática ou de experiências anteriores. Já Smith, 1993, define a aprendizagem motora como um conjunto de processos associados com uma prática ou experiência, conduzindo a mudanças relativamente permanentes na capacidade de executar a performance habilidosa. Para Grosser e Neumann, é um processo de obtenção, melhora e automatização de habilidades motoras como resultado da repetição prática de uma sequência de movimentos de forma consciente, conduzindo uma melhora na coordenação entre o sistema nervoso central e o sistema muscular. Entendemos a técnica como a interpretação no tempo, espaço, situação do meio instrumental operativo necessário para a solução da tarefa, problema, nas modalidades esportivas em questão. O processo de se ensinar um movimento esportivo, gesto técnico, a um iniciante, deve ser cuidadosamente aplicado, pois as consequências de uma aprendizagem defeituosa poderão resultar um problema no domínio e na variação da técnica. O domínio e a variação são conseguidos através do sucesso de ensino-aprendizagem treinamento, já que o executante adquire concomitantemente o domínio do gesto técnico e a capacidade de variar a sua execução. Assim, não depende exclusivamente de uma determinada condição para realizar o movimento. E estão dados os pré-requisitos básicos para se desenvolver e aplicar a capacidade de adaptação pelo praticante. Serão apresentados no texto algumas teorias para facilitar o entendimento de como ocorre a aprendizagem de movimentos. A teoria do circuito aberto era o paradigma vigente quando foi proposta a teoria do circuito fechado. Partindo dessas duas teorias, surgiu a teoria do esquema, que de certa forma uniu-se aos pontos positivos de cada uma. Agora, a teoria do circuito aberto. A teoria do circuito aberto está baseada no conceito de programa motor.
Esta considera que alguns movimentos que você executa a cada dia parecem ser controlados automaticamente. Esses movimentos seriam controlados por um programa motor que é definido por Kelly, 1968, como um conjunto de instruções para os músculos estruturados antes que comece uma sequência de movimento em que permite uma sequência inteira seja executada sem influência de feedback periférico. Já Smith, em 1993, considera como uma estrutura centralmente localizada que define os detalhes essenciais de uma ação habilidosa, análogo a um gerador central de padrão. Programa motor ainda é definido por Shea, Sibilke e York, 1993, como um grupo de comandos motores pré-estruturados capazes de conduzir o movimento. Na verdade, a teoria do circuito aberto vinha sendo a principal forma de explicação para aprendizagem e execução e correção de movimento. Adams, em 1976, coloca como um sistema de circuito aberto coloca que o sistema de circuito aberto não tem feedback ou mecanismos para a correção do erro. O sistema não tem capacidade de compensação. Assim, partindo da estrutura do movimento arquivado nos programas motores, estes são executados. Existem algumas evidências para que a existência de programas motores tais como tempo de reação e complexidade do movimento. Tempo de reação depende da complexidade do movimento. Caso o movimento seja mais complexo, o tempo de reação será maior. Isso caracteriza uma organização prévia de execução do movimento, provavelmente na preparação do programa motor. Smith, de 1993. Sheila et al., 1993. Controle de movimentos balísticos. Alguns movimentos são muito rápidos, ou quais os padrões de ação nos membros e músculos são iniciados e completados aproximadamente 100 a 200 milissegundos. Este tempo não é o suficiente para o feedback seja recebido ou processado. Assim, é preciso de uma estrutura anterior que faça a regulação desse movimento. Smith, de 1993, 1988. Efeitos de bloquear mecanicamente um membro. Um experimento citado por Smith de 1993-1998 é mostrado quando se bloqueia inesperadamente o movimento de extensão cotovelo realizado em alta velocidade. Atividade elétrica dos músculos tem alguma continuidade. Percebe-se que o programa de movimento organiza atividades eletromiográficas previamente e que ele é executado sem ser modificado por informação sensorial por 100 a 100 milésimos de segundos. Alguns pontos positivos e críticos da teoria do circuito aberto são citados por Shea et al., 1993. Os pontos positivos: produção de movimentos rápidos. A teoria do circuito aberto explica
A teoria do circuito aberto explica como ocorreram os movimentos balísticos. Opa, ainda não. Ah, tá. Alguns pontos positivos e críticos da teoria do circuito aberto. Pontos positivos: produção de movimentos rápidos. A teoria do circuito aberto explica como ocorrem os movimentos balísticos e quais são executados sem tempo de feedback. Disponibilidade de atenção. O feedback não precisa ser processado durante o movimento e a atenção normalmente disponível para a correção do movimento não precisa ser utilizada. As críticas. Críticas. Não possui feedback. Nessa concepção, o movimento se inicia de forma errada, permanecerá errado, pois não há um mecanismo para a regulação do erro. Condições ambientais em constante mudança. Nesse caso, o movimento precisa ser modificado constantemente, pois o ambiente varia. Se o programa já é prévio, como será modificado durante a sua execução? Principalmente porque não há condições de determinar o movimento a ser utilizado adiante. O conceito adotado no programa motor apresenta dois grandes problemas. Problema do arquivo. Conforme Smith, a teoria do circuito aberto postula cada movimento deve ser um programa motor para que possa ser controlado. Isso implica a capacidade de memória do ser humano deveria ser uma enorme capacidade de arquivar todos os movimentos possíveis e de se executar. Esta é uma forte crítica ao conceito do programa motor, já que o número de movimentos realizados pelo homem é infinito, exigindo hipoteticamente um número elevado de programas motores. O problema de novidade. De acordo com Smith, de 1975, se a resposta é programada, a sequência dos comandos dos músculos deveriam ser apropriada para o movimento somente, iniciando com o corpo em uma posição específica e com o mesmo objetivo. E é provavelmente certo de que a mesma resposta nunca é realizada duas vezes, se considerar o número de possibilidades existentes, como por exemplo os arremessos do basquetebol. Partindo dessa citação, fica difícil entender como que surge um novo movimento. Se existem programas motores para cada movimento, como nasce um programa motor? Esta é uma importante dúvida no que diz respeito ao problema da novidade, que é um conceito do programa motor. Não consegue explicar. Próximo vídeo falaremos da teoria do circuito fechado.